Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de Direito Ambiental, começando a terceira unidade de Direito Ambiental no dia 27 de maio de 2020, basicamente com áreas protegidas. Áreas protegidas é um termo, né, que significa basicamente áreas ambientais, sejam naturais, sejam culturais, sejam artificiais, que merecem um tratamento diferenciado. A base, né, das áreas protegidas é basicamente o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, onde estabelece os espaços territoriais especialmente protegidos. É uma questão interessante que área protegida, em inglês, é sinônimo de unidade de conservação, porque a União Internacional, né, para a Proteção da Natureza, que é uma ONG das mais antigas, foi criada em 1948, ela trata, né, dessas questões sobre unidades de conservação no planeta e no linguajar, na nomenclatura mundial, área protegida é sinônimo de unidade de conservação. No Brasil, isso não é verdadeiro. No Brasil, a área protegida é um gênero, certo? Deixa eu colocar um documento Word aqui para fazer um pequeno mapeamento do que a gente vai estudar nas duas próximas aulas, para ficar mais claro, né, para quem está assistindo. Então, no Brasil, áreas protegidas é um gênero, né, que se subdivide nas unidades de conservação. Deixa eu diminuir o tamanho aqui só para caber. E essas unidades de conservação, elas estão previstas na lei do SNUC, que já foi citada aí pelo Kaique algumas vezes, né? Então, David é bem letrado nelas. Já já a gente conversa sobre isso, viu, David? Só um segundinho. Então, as unidades de conservação, elas são tratadas na Lei 9.099/85 de 2000, que é a lei do SNUC. Né? SNUC é Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Deixa eu ver aqui, porque isso não está ficando. Assim fica melhor. Nós vamos estudar essa lei depois com calma. E nós temos aí também, né, dentro das áreas protegidas naturais no Brasil, nós temos aquelas previstas no Código Florestal. As principais são, né, eu vou colocar aqui áreas protegidas do Código Florestal. Certo? Se não me engano, é a Lei 12.605 de 2012. Tá? E eu posso ter me equivocado na lei. Depois a gente conserta ela. Deixa eu ver logo aqui. R$ 12.651, né? Errei por um. Um não, né? Por 46. 12.651. Isso mesmo. E dentro desta lei, deixa eu só deixar aqui isso no mesmo tamanho. E dentro desta lei, né, do Código Florestal, as principais áreas protegidas são as APPs, que são áreas de preservação permanente, as RL, que são reservas legais, e as servidões ambientais. Deixa eu aumentar o tamanho disso.
Nas unidades de conservação, que é a lei do SNUC que eu falei, né, nós vamos ter uma subdivisão também. Nós teremos unidades de conservação de proteção integral, e unidades de conservação de uso sustentável, certo? E aí eu não me lembro direitinho a conta, né, mas salvo equívoco, nós teremos 5 unidades de proteção integral e 7 tipos de unidade de conservação de uso sustentável. Nós vamos estudar isso, basicamente. Isso aí é todo o universo de áreas protegidas no Brasil? Não, não é todo o universo de áreas protegidas no Brasil, né? Então, como foi observado aí, nós temos terras indígenas também que são consideradas áreas protegidas do ponto de vista cultural. Nós temos também os quilombolas, certo? E, basicamente, esses dois assuntos a gente não vai estudar aqui. A gente vai focar nas principais áreas protegidas naturais da legislação infraconstitucional, que são as unidades de conservação e as áreas protegidas do Código Florestal. Lembro também que, em nível constitucional, nós temos outros tipos de áreas protegidas. Né? Para quem não está esquecido, ali na Constituição, não me lembro, acho que é o parágrafo 5º, né, nós temos ali o patrimônio nacional ambiental brasileiro, que é aquela história lá da floresta amazônica, da Mata Atlântica, né, da zona costeira e essas questões. Deixa eu colocar aqui rapidamente para a gente ver. É o parágrafo 4º, não 5º. Então, aí, a floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense, que eu ainda vou visitar, e a zona costeira são patrimônio nacional. Então, isso é uma espécie de área protegida definida pela própria Constituição. Já que a gente está aqui, né, o fundamento das áreas protegidas está aqui no 225, parágrafo 1º, inciso 3º, como eu disse, que a gente já andou conversando sobre ele. Se eu for por regulamento, inclusive aqui, olha para onde ele me manda. Mas esse não é o regulamento completo, né? Como eu disse, áreas protegidas no Brasil são áreas de interesse relevante ambiental, elas não se limitam só a unidades de conservação. Nós temos, inclusive, né, outras que não estão aí, que são naturais, como reservas da biosfera. Essas são importantes também. Tranquilo, Fábio. Bom trabalho. Vamos voltar, então, para a nossa questão aqui, certo? Então, bom, isso vai estar lá no vídeo gravado, né? Mas se alguém quiser copiar, depois é só pegar o vídeo e dar uma pausa aí e copiar isso, certo? Porque isso aí serve, né, de um esqueminha para você entender o que a gente vai ver a partir daqui. A gente vai começar pelo Código Florestal e depois vai para as unidades de conservação. Né? Começa o Código Florestal hoje e termina tudo na próxima aula, na segunda-feira, ok? Então vamos lá. A imagem tá ok para vocês aí, pessoal? O áudio também? Ok, obrigado aí pelo feedback. Deixa eu voltar para cá. Vou fechar isso sem salvar. Isto não me interessa mais.
e a gente vai para cá. Não está conseguindo me ver, não, Simone? Eu estou aparecendo aí no cantinho. Deixa eu mudar aqui a forma de apresentação para ver se melhora. E no meu celular eu estou aparecendo. Ah, entendi. É porque você deve estar com alguma telinha aí de. Né? Se eu abro a tela do chat, a minha imagem ela é colocada no canto, é isso. Né? Mas eu vou me colocar em outro lugarzinho para ver se melhora. Aqui já está dando um probleminha para ver a tela toda, né? Porque ele está num formato ruim. Eu vou voltar para aquele formato de apresentação que vocês estão mais acostumados. Tá melhor assim, Simone? E agora, Simone? É estranho. O meu vídeo está indo. Mas não está perdendo grandes coisas, não. Estou com a cara de acabado. Vamos seguindo. Código florestal. Alguém está conseguindo ver meu vídeo aí? Ah, bom. Tá, então. Aí seria questão de configuração mesmo. Obrigado, gente. Vamos lá. Então, código florestal, pessoal. Né, o primeiro código florestal brasileiro, ele foi. Né, eu estou aí com a tela, viu? Quem disse que só está me vendo, eu estou com a tela de PowerPoint apresentando o código florestal na tela principal. Aí o que acontece? Você tem que clicar aí nesses ícones, que tem as pessoas, né? E clicar lá em cima, no primeiro ícone, tem a apresentação. Aí você tem que ir para lá. Pronto. O meu aqui está aparecendo. Deixa eu tirar esses ícones aqui. Pronto. E botar os comentários para aparecer. O importante é ver o Código Florestal, certo? Então, o primeiro Código Florestal brasileiro, se é que a gente pode se chamar assim, ele é da década de 30 do século passado, certo? Depois ele foi substituindo pela Lei 4.771 de 65, né? Lembrando aí que isso é pleno governo militar, e posteriormente, no governo Dilma, 2012, ele foi substituído pela Lei 12.651. Né? Essa lei, que a gente não vai entrar nesses meandros, mas ela é uma coxa de retalhos. Né? Desde a polêmica na sua formação, com o Congresso e com a bancada muito conservadora, até, né, o seu processo legislativo, a sua sanção, os diversos vetos em cima desta lei, e uma situação peculiar. Né? Houve tanto veto em cima do Código Florestal que ele ficou, né, com algumas lacunas imensas. E o executivo, na oportunidade para suprir isso, fez com medida provisória. Então, perceba a gravidade da coisa. O executivo sancionou parcialmente o Código Florestal e, ao mesmo tempo, através de medida provisória, complementou o Código Florestal. Então, isso é um absurdo imenso, ok? Depois houve a Lei 12.727, novamente alterando o Código Florestal, e, posteriormente, um decreto regulamentando esse Código Florestal. O David, você estava sem entender o quê? O problema foi exatamente a polêmica, né? O código ele foi aprovado com um trator, né, literalmente lá no Congresso,
70% da bancada do Congresso apoiando o lado ruralista e, basicamente, a presidência da República fez o quê? Filtrou algumas questões extremamente conservadoras e, de outro lado, inseriu outras questões liberais conservadoras. Né? Vocês vão ver que tem coisas aí no Código Florestal, que é o registro do empreendimento Minha Casa Minha Vida, né? É assim, meio ambiente deve ser preservado, mas se for obra do governo é mais importante do que meio ambiente, né? Foi essa mensagem que foi passada. Então, nesse momento aí ficou claro, né, para quem é crítico, para quem basicamente não vai pelos outros e não segue pela fé, que isso não é um problema de ser esquerda ou direita, né? Tanto a direita como a esquerda, elas não estavam muito preocupadas com a questão ambiental, né? É uma questão de luta de poder, no final das contas. Mas, enfim. Então, esse código entrou em 12.600, a Lei 12.651, entrou em vigor aí em 2012 e houve diversas ADIs, né? Inclusive alegando violação de diversos princípios constitucionais ambientais que nós estudamos, inclusive aquele da vedação do retrocesso ambiental, e diversos dispositivos desta lei foram declarados inconstitucionais. Ah, professor, então beleza. Não, ótimo, né? Alguns não foram declarados, né? Mas outros foram declarados inconstitucionais sem alteração de texto, interpretações conforme a Constituição ou com declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, né? Vocês sabem o que significa isso? Perceba, eu não estou nem falando de meio ambiente, né? Eu estou falando de aspecto prático, né? O que significa é o STF dizer que algo é inconstitucional sem alterar o texto. Deixa eu pegar aqui a lei para mostrar para vocês. Gente, não quer ir para o outro lado, não. Vai agora. Então, vou pegar uma das ADIs só para vocês darem uma olhada, né? Olha a quantidade de coisa, né, que foi declarada inconstitucional, né? E veja a quantidade, o tamanho da decisão, né, do STF analisando esse Código Florestal aí. Tá, deixa eu pegar aqui no finalzinho. Aí, veja, o que é inconstitucional começa aqui, ó, ementa. 1. Conclusão. Né, como é sem redução de texto, vocês têm diversas normas no seu Código Florestal, que elas estão escritas aí, mas elas não valem. Né? E perceba, ó, são 4 ações de inconstitucionalidade aqui, fora as outras, né, como a 42 aí, e a do 78A, que estão sendo analisadas nesse caso concreto. Certo? Então, fica complicadíssimo saber o que é inconstitucional ou não. Fora, está vendo que a medida provisória acabou revogando. Pra vocês terem ideias, né, eu vou colocar aqui só uma coisa para vocês verem, o conceito de vereda. Né? Vereda foi um conceito técnico que mudou diversas vezes no Congresso, foi para o Executivo e foi modificado também. Ó. Uma vez, 2 vezes, terceira vez.
né? Então, toda hora mudaram até um conceito de algo, para vocês terem ideia como isso foi polêmico. Mas nós não adentraremos nisso. Fica aí o aviso para vocês, né, da análise dessas inconstitucionalidades que foram observadas nessa coxa de retalho chamada de Código Florestal, mas que, né, infelizmente, retrocedeu na proteção ao meio ambiente. E vejam a ironia, o Código Florestal de 65, que época é essa, pessoal? 65. Que governo nós temos aqui? Nós temos um governo militar conservador, não é isso? O Código Florestal de 65 é mais protetivo ao meio ambiente do que o Código Florestal de 2012 da democracia e de Dilma. Né? Isso mostra como as coisas às vezes são contraditórias, né? Então, vamos para o que nos interessa. Né? Nós vamos analisar aí a primeira espécie de área protegida do Código Florestal, que é, né, a APP, que é a Área de Preservação Permanente. Isso, né, fez a Transamazônica, etc. e tal, enfim. Mas que nesse aspecto do Código Florestal, eu tenho que reconhecer que houve um retrocesso, não tem para onde correr. E é o mesmo governo que foi lá na Conferência de Estocolmo em 72 e disse que não estava preocupado com o meio ambiente e que indústrias poluidoras poderiam vir para o Brasil. Que é o mesmo governo que em 80 foi pressionado internacionalmente para implantar uma lei da Política Nacional do Meio Ambiente, porque Cubatão, né, no interior de São Paulo, era a cidade mais poluída do mundo. E aí, como é que um governo que se diz de esquerda, que vem com outros ideais, me pega e faz algumas coisas que eu vou mostrar expressamente para vocês aí, tá ok? Isso é para ver que não importa ser de esquerda ou direita, o importante é como você, né, pensa efetivamente e quais são seus valores. Vamos para lá. APP, né? APP, ou Área de Preservação Permanente. Tome cuidado, não confundam preservação permanente com área de proteção ambiental. Área de preservação permanente é uma área protegida do Código Florestal. Tem até aqui, ó, área protegida, né, do Código Florestal. A área de proteção ambiental, a APA, é uma área protegida lá do SNUC. É uma unidade de conservação de uso sustentável, que é o caso do nosso Morro do Urubu aqui, né? Ele é uma APA. Então, não confunda a APA com a APP. APA é unidade de conservação, APP, né, é uma área protegida do Código Florestal, que a gente vai ver no artigo 4º do Código Florestal, nós temos as espécies de APP, né, determinadas em lei, sem prejuízo da criação de outras, pelo poder público. Então, vamos lá. Uma APP é uma área protegida, já vimos que é uma espécie prevista no Código Florestal, né, que ela pode estar coberta ou não de vegetação e tem a função de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, facilitar, né, fluxo gênico de fauna e flora e proteger solo, além de assegurar o bem-estar das populações humanas. Né? Então, o que é uma APP, pessoal? Uma APP é uma área para proteger a vegetação nativa. Né? Resumindo, é isso. E por que, professor? Porque essa vegetação nativa, especificamente, tem uma função ambiental importante. Que função é essa, professor? Essas funções que aqui estão. Né? Então, nós temos a APP, que tem por função preservar os recursos hídricos. Exemplo, margens de corpos hídricos. Nós vamos ter uma APP de cada lado da margem, né, para proteger aquela vegetação que tem na margem,
que é chamada de vegetação ciliar, né? Nós temos uma engenheira florestal aí, que é Larissa, né? Me corrija aí se eu estiver errado, viu, Larissa? Então, a vegetação, as margens, é a vegetação ciliar, certo? E nós vamos ver ali no artigo 4º do Código Florestal que essa largura dessa PP nas margens varia de 10 a 500 metros e tem por função proteger essa mata nativa, né? A vegetação ciliar. E o que essa vegetação faz? Ela vai preservar os recursos hídricos, como? Evitando o assoreamento, né? Que é o rio carregando partículas, areia de um lugar para o outro, vai evitar erosão, como o David está colocando aí, vai proteger o rio, né? Conta a questão aí da eutrofização também, entre outras coisas, da antropização do rio, né? Então, tudo isso aí é importante. Enfim, essa, inclusive, é a que vai nos dar, né? A gente vai ter mais contato com ela normalmente. Paisagem, né? Protegendo vegetação, eu protejo paisagem. Estabilidade geológica. Nós vamos ver que nós temos APPs aí no artigo 4º, que tem a função de evitar erosão em encostas. Encostas com mais de 45 graus, elas são consideradas APPs, porque ali é para ter vegetação. E qual é a função da vegetação ali? Fixar, né, o solo para que não haja desmoronamento, certo? Então, a APP é importantíssima. Além disso, preservando a vegetação, eu garanto a biodiversidade do local, né? O fluxo de fauna e flora, eu protejo o solo, evitando erosão, como já foi colocando, entre outras questões. E eu tendo um meio ambiente saudável, consequentemente, eu estou trazendo bem-estar para a população, mesmo que parte dessa população, às vezes, não mereça isso, certo? Mas é basicamente essa função da APP. E isso, né, cai em concurso, inclusive, isso é importantíssimo. Olhe, uma APP ela tem a função de proteger a vegetação nativa. E se não tiver vegetação no local? Mesmo assim, aquela área ela sofre uma limitação, certo? A APP ela cria uma limitação no edificante no local. Por que que eu tenho que evitar intervenção no local que deveria ter vegetação? Alguém pode me dizer? Exatamente, né? A natureza se recupera sozinha. Às vezes você não precisa de fazer nada que se recupera. E nós temos exemplos em Aracaju, né? Quem se recorda aí do Rio Poxim, né? Eu pegando ali da 13 de julho até o terminal lá da Atalaia e pegar aí antes da construção desse calçadão, né? E ali do lado do calçadão também, daquela área de invasão da Coroa do Meio, que virou aquele bairrozinho recuado ali, perto do terminal da Atalaia, vocês vão perceber que antes disso não havia manguezal nenhum, né? A gente via não parecia praia, né? Parecia um esgoto, né? A gente via só o esgoto a céu aberto, né? Inclusive com aquele cheiro horrível, né? Porque ele recebia a drenagem, que era uma drenagem alterada que vinha, na verdade, com esgoto, certo? Eu acho até que algum aluno aqui da turma falou sobre isso no vídeo. Se não me engano, foi o Wilson. Não foi isso mesmo, Wilson? Sobre a drenagem que lança esgoto. Depois, se ele estiver ouvindo, ele me confirma aí. Enfim, então, o que acontece? Quando construíram o calçadão ao redor, não fizeram nenhum projeto de recuperação da área degradada. No entanto, o manguezal, né, porque criou um efeito psicológico, aquela barreira de calçadão, e as pessoas pararam de agredir. Só isso aí já foi suficiente para o manguezal crescer, né, e cresceu, porque ali está recebendo esgoto, né, esgoto é carga orgânica. Cresceu até amendoeira no meio ali, e o manguezal está enorme agora, certo? Então,
a natureza se recupera sozinha. No artigo 4º, como eu venho citando, eles têm as tipologias, né? Então, as faixas, né, na margem dos cursos de água, eles vão ter, né, de cada lado, uma área de preservação permanente, que varia de 30 metros, desculpe, eu falei 10, mas é 30, né? Porque a referência é que é 10. Se a largura do curso hídrico vai até 10 metros, nós temos 30 metros de cada lado. Se vai, na verdade, a largura do rio até 600 metros, nós temos 500 metros de cada lado. É uma faixa ó, que vai variando, tá vendo? O máximo aqui, deixa eu voltar, é 500 metros para rios com mais de 600 metros. Então, esse código florestal aqui, nisso aqui, o código florestal já deu uma flexibilizada. Mas veja, né, que a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Perceba o que está dizendo aqui. Curso hídrico que tenha mais de 600 metros de largura tem que ter 500 metros de área, né, de preservação permanente de cada lado, que é uma área no edificante. Gente, quantos metros tem, né, o Rio Sergipe, ali na Rua da Frente, para atravessar? Vocês acham que tem mais de 600 metros? Exato. Tem bem mais de 600 metros, Tainá. Sua avaliação não vai nada não, viu? Sua avaliação não tá boa não, né? Porque ali tem mais de 600 metros, viu? Então nem arrisque. Eu vou aí por Carlos, eu acho que quase chega a 1 quilômetro aquilo ali. Mas, enfim, o que importa é o seguinte, pessoal. Se ali tem mais de 600 metros e tem, né? Quanto é que teria que ter de APP de cada lado do rio? 500 metros, certo? E se eu pegar 500 metros ali na Rua da Frente, né? O que que eu vou fazer com aqueles prédios e aqueles edifícios todos? Né? Ninguém vai fazer um negócio desse. Então, assim, nem 8, nem 80. Quando eu coloco uma norma dessa aí, e eu sou ambientalista radical e defendo até a morte isso, eu não estou parando para analisar uma coisa. Essa norma, gente, ela vai ser aplicada no caso concreto? Né? Esta norma não vai ser aplicada no caso concreto. Ela já nasce como um exemplo de crise de efetividade ou eficácia social, né? Mas, professor, só para alguns casos. Tudo bem, eu concordo. Mas a partir do momento que uma norma não funciona, né, ela está dando um mau exemplo. E isso tende a criar, né, um desrespeito sistêmico a todas essas normas. Então, esse radicalismo aí, né, acabou por, né, tornar praticamente inefetivo esse troço. E aí, veja, hoje, né, eu posso dizer para vocês, se cobra os 30 metros, embora a DEMA andou aí aliviando com interpretação doida aí, que era 15 de cada lado, certo? Mas se cobra os 30 metros, inclusive na área criminal hoje em dia. Mas mais do que isso, é complicadíssimo de cobrar, pessoal. É porque a gente vai ter que entender o que é antropizado e o que não é, né? Se eu separasse assim, olha, o que já estava antropizado até agora, né? Não vamos mexer. Daqui para frente vamos. E Newton, é por isso que o MPF cismou lá com Alphaville, né? E na minha opinião, corretamente, a barra não estava antropizada naquele lugar. Então, por isso é que lá a APP, né, que ainda não foi violada, tem que ser respeitada. Óbvio que a gente aprende que no dever ser, né, ambiental é prioritário. Então teria que demolir tudo. Só que isso é fora da realidade. Então esse é o maior exemplo de inefetividade que eu dou e de como isso pode contaminar uma norma como um todo, certo?
Então, a gente tem que ser ambientalista dentro de uma realidade, né, da nossa sociedade. É complicado. É como, por exemplo, alguém que me chegou e me disse, né, eu recebi uma vez uma denúncia de uma associação ambiental do povo pobre que estava invadindo ali as margens do Rio do Sal, né, que invadiu, cortou o manguezal. E aí o que, que a gente disse? Eu disse, olhe, eu vou instaurar o procedimento, né? Mas o que acontece? Como esse pessoal já está lá há muito tempo, nós temos que ter cuidado com as pessoas, né? Porque pessoas também são meio ambiente. Aí o sujeito lá da ONG ambiental disse: olha, doutor, a gente não concorda, a gente mesmo vai entrar com ação, então, porque a lei, ela tem que ser cumprida, tem que tirar aquele povo de lá, né? Aí eu falei: ó, o senhor fique à vontade, faça o que quiser, mas vamos analisar o que, que vai acontecer. O senhor vai tirar aquele pessoal de uma área que já está degradada, né? Que eles já estão ali no lugarzinho deles. Quando vocês chegarem lá, né? Se conseguirem eliminar com a polícia para tirar, esse pessoal vai procurar uma outra área de manguezal, vai picar ela na calada da noite e vai se instalar em outra área de manguezal. Então, uma operação dessa eu só faço se o Estado disser para onde vai levar essas pessoas e que vai garantir a integridade, né, daquele ecossistema depois que tirar as pessoas. Então, isso é sistêmico. Eu não posso mexer numa coisa, né, sem pensar nas consequências desses atos. Né? E se deixe claro, viu, pessoal? Eu estou falando aqui de uma área que ela já está consolidada, vocês estão entendendo? Eu chego num lugar lá em Socorro, já tinha aquilo há muito tempo. Não foi da noite para o dia. Agora veja a diferença, né? Alguém me avisa, olha, estão invadindo agora. Aí a gente manda, né? Requisita que o Estado vá lá e cumpra a sua função, né? E proteja o meio ambiente. Aí não está ainda concretizado, certo? Agora, concretizou, sabe o que, que acontece? O Estado passa a ter obrigação pela omissão de dar dignidade para aquele povo. E aí a minha ação passa a ser, né, para urbanização. Inclusive, a gente tem uma dessa ali do Coqueiral. Né? Começou como um pedido para tirar o povo, e no final, eu e outro colega, que foi professor da FANESE, doutor Augusto, a gente entrou com ação para regularizar a infraestrutura do Coqueiral, porque as pessoas já estavam consolidadas ali. Né? Então, regularizar a estrutura ou levar para um local digno. Mas isso é uma coisa extremamente complexa, certo? E não dá para pensar em ambiental sem pensar em todas as dimensões. Voltando para cá. Áreas em torno de lago também são APPs. Reservatórios artificiais também tem uma área de APP na distância definida na licença. Né? Minadouros são importantíssimos. Uma área 50 metros ao redor do minadouro é APP. Né? Você não pode ficar ali fazendo intervenções. Encostas, né, com mais de 45 graus, eu já falei. Restingas, né, que são aquelas áreas que fixam dunas, estabilizam mangues. Basicamente, se eu pegar aí a resolução do CONAMA, né, o que, que a gente pode bem falar assim de forma simplificada, o que é uma restinga? Seria aquela área da praia que vai ali 300 metros depois da maré alta, né? E aí que deu essa confusão lá no sul do estado, né? Que é ali na Praia do Saco e etc e tal. Então, a área de Restinga seria APP e, por isso, não poderia ter intervenção construtiva nela. Né? Mas vocês vão lá ver o que, que acontece de uma intervenção generalizada em APP, né? O que, que acontece de problemas sociais, econômicos e ambientais seguintes, né? Alguém aí já deve ter até contatos lá ou acompanhar, né, o conflito lá da Praia do Saco, que está na Justiça Federal. Manguezal, né, no novo Código Florestal, o manguezal é APP. Aqui, borda de tabuleiro já é para local alto,
isso aqui é para local alto, isso aqui é para local alto, aqui é a famosa vereda, né, que normalmente são locais encharcados, isso mudou também. E nós teremos agora os casos em que a área de preservação permanente ela pode, digamos assim, sofrer intervenção. Então, percebam que existem situações legais, isso foi inserido no Código Florestal pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e o STF disse que era constitucional essas hipóteses de intervenção por utilidade pública e interesse social que nós veremos a seguir. Né? Então, utilidade pública. Nós temos aí atividades de segurança nacional e proteção sanitária, ok. Obras de infraestrutura destinada à concessão de serviços de transporte, né? Fazer um pier, por exemplo, no Rio. Né? Aí, veja, já a esculhambação, né, que veio nesse Código Florestal. Inclusive aquele necessário ao parcelamento de solo urbano aprovado pelo município. Né? Parcelamento de solo urbano aprovado pelo município são loteamentos e desmembramentos. Perceba que essa norma louca aí está dizendo que se o município aprovar, né, pode ser implantado um loteamento no APP. Nós temos também, né, para saneamento, para gestão de resíduos, telecomunicações e outra coisa louca aqui, ó, instalações necessárias à realização de competições esportivas. Isso o STF julgou inconstitucional, sem modificação de texto, certo? Só para mostrar aqui como está na lei. Mesmo. Essa lei sofreu tanta alteração que até andar por ela é difícil. Deixa eu ver aqui que o artigo eu estou. Ah, em cima, na verdade. Está aqui, utilidade pública, né? Essa rol que eu estou colocando para vocês. Então, perceba que aqui no código meu está desatualizado, ó. Gestão de resíduos já foi considerada inconstitucional pelo STF e as esportivas também, certo? Aí eles colocaram aqui, né, as decisões que tornaram inconstitucional isso. Certo, David? Toda vez que tiver uma intervenção de supressão, tem que haver compensação, certo? E normalmente a compensação é feita com o plantio, né? Ou outro tipo de compensação em outra área ambiental fragilizada. Agora percebam, gente, ó, extração de mineração é utilidade pública. Né? Lembrar que utilidade pública é o fundamento mais radical de supressão. Ele não tem exceções. Atividade de defesa civil, né? Então alguém perguntou aí para mim, né, 13 de julho, como é que fizeram aquele negócio da Praia Formosa, né, rapidamente? Porque ali era atividade e obra de defesa civil, alegaram, pela urgência, e em função disso conseguiram suprimir, né, a área de preservação permanente. Né? Ali para 13 de julho, né, a discussão se tornou política, né, porque era esquerda versus direita, porque ali ninguém se preocupou com a APP na 13 de julho, porque senão teria que derrubar os prédios, certo? Em relação a aterrar ou não, eu não sei, né? Eu sei que o aterrar foi a obra extra que o município queria fazer, né? O problema grave
era na via, onde estava havendo infiltração, né, pelo mar que estava entrando por baixo. Mas aí realmente a obra já foi um adendo que botaram no bolo. Mas, de qualquer forma, no final, a discussão acabou sendo política, certo? Era a esquerda de um lado e a direita do outro. Aí depois inverteu o governo e aí era a direita de um lado e a esquerda do outro. Enfim, transformaram a discussão política em ambiental, como sempre. Né? Por utilidade pública também, ó, isso aqui é presente da Dilma. Outras atividades similares, né, definidas pelo presidente da República. Né? Então, fizeram um cheque em branco para o presidente da República. Se faça justiça, né? O governo Michel Temer, o governo Dilma, nenhum governo que eu saiba até agora, nenhum atual, usar esse cheque em branco ainda. Mas deixar um cheque em branco aqui. Né? O presidente pode dizer, né, que a construção de um shopping center é um assunto de utilidade pública. E por isso, ele vai colocar aí no ato dele que isso permite supressão, né, de APP, certo? Então, o demérito disso é que deixaram um cheque em branco, né, que permite que se restrinja a APP em qualquer situação. Né, o Flávio está colocando aí, né? Manguezal tinha em todo lugar, né? Tinha manguezal até lá na Hermes Fontes, na verdade. O bairro Santo Antônio era o bairro original e manguezal até o Santo Antônio. E aí, com aquele aterro, né? Sobrou para a Barra efetivamente. Por quê? Porque fizeram sem o EIA-RIMA, e o EIA-RIMA, que deveria ter sido feito, ele deveria durar pelo menos um ano para ver os fluxos durante esse ano, né? E aí a discussão, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, a discussão ficou exatamente só política. Né? Uma discussão em relação a interesses políticos e gado de um lado e gado do outro apoiando, né, os seus messias. E, enfim, ficou só a discussão política mesmo. Só para fechar aqui, né, nós temos também hipóteses de interesse social, né, que seriam hipóteses para proteger a integridade da vegetação, certo? Mas olha aqui o que colocaram nesse negócio. De novo, ó, implantação de infraestrutura para lazer. Certo? E perceba que o STF julgou algumas coisas dessas como inconstitucionais, sem redução de texto, e elas estão aqui, ó. Como é que eu vou saber o que é inconstitucional para o STF? Vou ter que, né, ler lá aquela decisão de 1.000 páginas. Sobrou para quem? Para quem, Hugo? Foi seu pai? Eita, a casa dele era ali na beirada, né? Pô, e só para você saber, Hugo, é porque é difícil de provar, né? Mas isso cabe uma ação aí contra o município de Aracaju, né? Por ter feito aquela obra e causado esse tipo de coisa. Mas, né, eu já vou avisando logo, é uma perícia técnica complicadíssima essa aí. Né? Agora, tem análise histórica dos fatos, né? Era de um jeito, fez a interferência, ficou de outro jeito. Mas ainda vai ter que ter uma perícia braba para provar o nexo de causalidade. Aí, tá vendo? Você já contrata David. David é engenheiro, viu, Hugo? Você já contrata David como perito na ação que você vai entrar contra o município de Aracaju. Né? Também entrou aqui, ó, regularização fundiária, né?
E o detalhe, gente, olha o que entrou aqui, né? De pessoas de baixa renda, isso permite supressão de APP. Vocês sabem o que é essa lei? Olha só o que essa lei é. Né? Então, eu estou mostrando para vocês aí que não importa ser de esquerda ou direita, cada um quis criar aí a sua predileção no novo Código Florestal, infelizmente, certo? E por aí vai. No final, né, nós temos de novo aqui um cheque em branco para o executivo e foi criada uma terceira modalidade que já era prevista, terceira e quarta, que já eram previstas nos órgãos ambientais e licenciadores. Porque a supressão não é feita quando o sujeito quer, o empreendedor quer. Tem que haver autorização do órgão ambiental para essa supressão. Eu dou exemplo para vocês que tem uma obra do Estado habitacional aí perto dessa invasão que eu falei para vocês, e lá foi permitida a supressão, e a supressão foi efetivada fora dos limites, né? Então foi instaurado o inquérito civil e a empresa está pagando, inclusive, compensação ambiental por causa disso. Então é controlada essa supressão, tem que ter autorização prévia, né? É delimitado o que pode suprimir e o que vai ser feito de compensação. Né? Além disso, nós temos que atividades eventuais, ou seja, não são permanentes, né? Ou de baixo impacto ambiental, como, por exemplo, colocar boi para beber água no rio, passando pela floresta, né? Ou o pessoal que mora ali na região ir pescar, alguma coisa dessa, isso aí não teria problema. E por isso que se permite a abertura de pequenas vias de acesso, né? Implantação de instalação para captação de água, implantação de trilha para ecoturismo, e por aí vai. Né? Como isso aqui são coisas simplórias, sem grandes impactos, o povo não teve muita preocupação com isso, não. Aí, essa aqui pode ter outras situações, mas vão para o CONAMA. Lembrando que no código anterior, outras situações só podiam ser definidas pelo CONAMA. Nesse código, outras situações são definidas pelo presidente da República, certo? Então, com isso, né, nós concluímos basicamente essa parte de APPs, só concluindo, observando isso aqui, ó. Né, lembrando aí que esse slide antes da ação do STF, eu recomendo vocês estudarem, né, pela lei. E lembrando aqui, né, isso aqui é o processo para a supressão. E aqui, ó, o que eu quero é esse aqui, ó. A supressão de vegetação nativa de nascentes, dunas e restingas só pode ser autorizada em casos de utilidade pública. Interesse social em baixo impacto, não tem nenhuma situação que permita, né, suprimir vegetação protetora de nascente, duna e restinga, certo? Só se for utilidade pública. Mas eu lembro que utilidade pública tem um cheque em branco que foi colocado lá, em que o presidente da República pode fazê-lo. E na próxima aula a gente vai concluir esses assuntos do Código Florestal e do SNUC. Eu vou ficar por aqui agora, certo? Me despedindo de vocês e já interrompendo a gravação